Tarde, a paz de Cristo para todos. Estamos aqui para transmitir mais uma porção da poderosa palavra de Deus aos nossos corações, e o assunto hoje que nós vamos abordar é sobre humildade. Bendito seja Deus por toda a eternidade. O texto base que nós vamos usar se encontra lá em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5 até o verso de número 11. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Cristo Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e também debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É interessante observarmos o nosso Senhor Jesus, quando Ele também transmite algo sobre esse assunto. Em Mateus 11, 29, o próprio Mestre, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí vem uma pergunta para as nossas vidas no dia de hoje: será que vale a pena ser humilde diante de uma sociedade que, infelizmente, de forma desenfreada, vem a cada dia mais crescendo em egoísmo? Pessoas que, como a própria palavra diz, nos últimos dias surgiriam amantes de si mesmo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos observar alguns trechos da palavra do Senhor para a gente meditar um pouco. Vamos observar, por exemplo, o que o nosso amado sábio Salomão ele vai escrever sobre humildade. Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 33, assim como Provérbios capítulo de número 18, versículo de número 12, o sábio Salomão diz que a humildade ela precede a honra, ou seja, ela antecipa, ela vem primeiro que a honra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Observando isso, a gente começa agora a meditar em uma ratificação que há no Novo Testamento, ou seja, uma confirmação que há no Novo Testamento a respeito do que falou o sábio Salomão. Agora o nosso irmão Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 5, Pedro vai falar que Deus resiste ao soberbo, porém dá maior graça àqueles que são humildes. Bendito seja o nome de Jesus. Então a resposta para a pergunta: será que vale a pena ser humilde nos dias de hoje? É sim, com certeza, porque Deus ele resiste àquele que é soberbo, porém ele dá maior graça àquele que é humilde. E não há coisa melhor nem mais profunda do que receber a graça de Deus. Observamos que quando no capítulo de número 12, de 2 aos Coríntios, Paulo ele estava necessitando de um auxílio do Senhor quanto a um espinho na carne que ele possuía, que o próprio Paulo revela que por 3 vezes ele tinha orado ao Senhor e ainda não tinha obtido uma resposta da parte de Deus. Mas quando a resposta vem, Deus diz o seguinte: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em meio à tua fraqueza. Então a gente observa que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E a graça de Deus é essencial para aqueles que almejam chegar aos céus. E para receber, possuir a graça do Senhor, a humildade é uma característica indispensável para as nossas vidas. Vamos observar também que a humildade ela nos faz tomar decisões sábias, decisões inteligentes. Bendito seja o nome do Senhor. E para isso eu quero vos trazer um texto que está lá no Gênesis, capítulo de número 13. Quando a gente observa a separação entre Abrão e Ló. Bendito seja o nome de Jesus. Bem sabemos que Abraão, antes
um pouco tempo antes, tinha o nome de Abrão, e ele recebe a promessa da parte de Deus. No capítulo de número 12, sai da sua terra, da sua parentela, do meio da casa do seu pai, e vai agora para onde Deus determina que ele fosse. E sabemos que Abrão, ele leva a sua esposa e também o seu sobrinho Ló. E Abrão, ele vai agora vagueando pela terra do Egito, vai passeando pela terra do Egito, tinha uma ordenança da parte de Deus, e quando Abrão sai do Egito, Abrão sai muito rico. No capítulo de número 13, versículo de número 2, a Bíblia diz que Abrão estava muito rico em gado, prata e ouro, bendito seja o nome de Jesus. Mas o seu sobrinho Ló também possuía uma grande quantidade de gados. E o que acontece quando Abrão agora volta do Egito e vai ali se instalando por Betel? A Bíblia nos fala que teve contendas entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Eles entraram em contenda, houve confusão por causa de espaço, por causa de pasto, por causa de alimento para o gado. E é interessante que a humildade de Abrão para resolver, para solucionar esse problema, ele chama o seu sobrinho Ló, já não considera como um sobrinho, já não vê a hierarquia dessa parte, e Abrão, ele diz: Ló, está havendo contendas entre os meus pastores e os teus pastores, então que não haja problema entre nós. E Abrão diz: vamos solucionar esse problema, vamos fazer o seguinte, Ló, você vai decidir para onde você quer ir. Ló, eu te dou o direito de escolher, você pode escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Abrão, por humildade, consciência e tendo plena convicção do chamado e da promessa de Deus em sua vida, entrega a Ló o poder de decisão. E a Bíblia diz no capítulo de número 13 do Gênesis, versículo de número 10, que Ló levanta sua cabeça e olha para as planícies do Jordão, para a área ali de Sodoma e Gomorra. E Ló se encanta com aquilo à sua vista, mas Ló escolheu Sodoma e Gomorra, as planícies do Jordão, pelo que a vista tinha visto, pelo que apenas ele tinha observado, sem a direção de Deus, sem a humildade de Deus, bendito seja o nome de Jesus. Então Ló escolhe aquela área. Mas no capítulo 13, versículo 14, a Bíblia diz que não foi Abrão que levantou a sua cabeça. A Bíblia diz que Deus fala a Abrão após Ló ter se separado dele. E a Bíblia diz que Deus diz a Abrão agora: levanta os teus olhos e olha para toda essa terra onde tu estás, porque você irá possuir, tanto você como a sua herdade, como a sua descendência também irá possuir. Então, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, se tivermos humildade para sabermos esperar, se tivermos humildade para sabermos o tempo de Deus, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, o momento de Deus não é o nosso momento. É interessante que o nosso irmão Paulo, ele também faz uma afirmativa a respeito de humildade muito forte, ali em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 16. Paulo diz o seguinte: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Bendito seja o nome de Jesus. Não sejais sábios em vós mesmos. Então, quando Paulo ele diz: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Bendito seja o nome de Jesus. Talvez a gente pare e pense: quer dizer que ser humilde é não ter sonhos, é não ter projetos, é não ter ideais na vida? Não, de maneira nenhuma. Porque o mesmo Paulo que falou que nós não devemos nos ambicionar coisas altas, mas acomodar nas coisas humildes, ele também aos Efésios, no capítulo de número 3, versículo 20, fala algo tremendo. Ele diz o seguinte: bendito seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que aquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós, a esse seja glória na igreja, para todos sempre. Amém. Paulo fala que o nosso Deus, que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além do que aquilo que pedimos ou pensamos,
há de realizar coisas grandes em nossas vidas. Então, quando se trata de humildade, não trata-se do que você quer para a sua vida, não trata-se de você viver os seus projetos, trata-se de você viver os projetos de Deus, porque uma coisa eu te digo com toda a certeza e convicção, que o que Deus tem para a tua vida vai muito além do que você imagina. Aquilo que eu e você tem projetado para as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos ideais, as nossas filosofias de vida, não são muita coisa diante do que Deus tem feito. Na verdade, eu costumo dizer que os nossos sonhos são rascunhos dos sonhos de Deus. Deus sabe o que é melhor para você, e Deus tem algo muito mais poderoso, e Deus tem algo maior, e Deus tem algo melhor para a tua vida. Creia nesta palavra, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida e glorificando o nome dele na tua história, na tua família, em tua parentela, nos teus sonhos e nos teus projetos. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus.